Olá, a paz do Senhor, estamos aqui hoje no nosso 6º dia de devocional. Que bom que você chegou até aqui. Eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao seu coração nesses 7 dias de devocionais, alinhando o nosso coração com o coração de Deus. Nosso tema de hoje é um tema muito profundo, que vai falar sobre permanência. O tema é permanecendo na presença de Deus. O nosso texto base de hoje está lá em João, capítulo 15, verso 4. Pega a sua Bíblia, abra comigo e vamos ler junto, que diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Falar sobre permanência é sempre uma das perguntas que eu mais recebo no meu dia a dia. Como permanecer? Como ser constante? Como continuar, mesmo com tantas adversidades em nossas vidas? Mas permanecer é estar verdadeiramente em Cristo, firmado, alinhado. Porque quando se fala de permanência, nós também vamos falar sobre constância. E permanecer é um relacionamento, não uma visita. Não é só um momento. Hoje eu sirvo a Deus e amanhã, no meu dia mal, eu já não quero mais. Não. Permanecer é suportar as adversidades, é suportar as tribulações, é suportar as dificuldades. Jesus, ele não fala me visitem, Jesus fala permaneçam. Porque Deus, ele não quer ser só o nosso colega ou alguém que a gente só fala quando a gente quer. Não, Deus quer ser aquele que vai fazer morada em nossos corações. E para permanecer em Cristo, nós precisamos que Cristo primeiramente esteja em nós. É por isso que eu escolhi essa mensagem, porque vai falar sobre a videira e os ramos. Os ramos estão ali na videira, mas a videira, ela precisa também estar enxertada em nós. Não adianta eu dizer que eu estou em Cristo, mas Cristo não está dentro do meu coração. Não adianta eu dizer que eu sirvo a Deus, mas Deus não está dentro do meu coração. Deus, ele quer que nós levamos uma vida verdadeiramente aliançada, firmada na rocha. Não só nos momentos que a gente deseja tê-lo, mas em todos os momentos, nos dias bons e nos dias maus. Deus, ele não quer só fazer parte de um momento seu. Deus quer fazer parte de toda a sua vida. Eu sempre costumo falar, você já convidou Cristo para tomar café hoje? Convidou Cristo para sair com você? Você foi dormir, falou com Cristo? Ele está em todos os lugares. Mas às vezes nós só queremos falar com Cristo na hora que precisamos. Mas permanecer é realmente se estar firmado, mesmo quando tudo em nossa volta diz que não. Mesmo quando a guerra vai vir, mesmo quando a fraqueza vai bater na sua porta, mesmo quando as provações chegarem, você vai continuar firmado. E a permanência é constância, intimidade e dependência contínua. Eu preciso depender de Deus, porque você não consegue permanecer se você não estiver totalmente na dependência. Você precisa confiar no Senhor, colocar-se deleitando-se nele e estando debaixo da sua autoridade, do seu domínio, do seu poder. A Bíblia vai falar que o vento, a tempestade desce para a casa que estava na areia e também desce para a casa que estava na rocha. Só que a diferença da que estava na areia para que estava na rocha é que mesmo a tempestade vindo para as duas, somente uma permaneceu de pé. Sabe qual é o segredo de você permanecer firme em Cristo? É estando verdadeiramente em Cristo. É buscando ter uma vida profunda e contínua de intimidade com o Senhor. Não busque só quando você precisa, mas ande com Ele em todos os momentos. Quando você estiver aflito, quando você estiver alegre, consulte o Senhor. Fale com Ele, ore, peça para que Ele esteja com você em todos os momentos e não só em uma fase, mas em todas as estações. O segundo ponto é: sem conexão não há fruto.
Não tem como você gerar sozinho. Você não consegue andar sozinho. Você já viu uma criança quando ela está aprendendo a andar? Ela quer tentar andar sozinha. Ela quer se levantar, mas ela ainda não tem força em suas pernas. Ela ainda não tem habilidade, ela nunca andou. Então vai precisar que o pai, a mãe ou alguém segure na sua mão e ajude ela a dar os primeiros passos. Assim também é a nossa vida com Cristo. Só que a nossa caminhada com Cristo tem que ser de contínua conexão. Nós precisamos andar segurando na mão de Deus e Deus segurando em nossas mãos. Porque não adianta eu dizer, eu consigo sozinho, eu faço sozinho, eu sou sozinho. E falar que nem aquela canção que diz que sem Cristo nós não somos nada. Nós não podemos fazer nada sem Ele. O galho, ele tá ali na videira, mas se ele não estiver na videira, ele murcha, ele seca. Ele não gera, ele não tem vida. Você entende que se você não estiver em Cristo, você não canta, você não prega, você não frutifica, você não dança, você não é nada. Você não vai conseguir gerar se você não estiver em Cristo. Por isso que você tem que continuar permanecendo na palavra, na ordem, permanecendo naquilo que Deus te chamou para ser. E aí chega o momento onde Deus ele vai começar a gerar, porque Ele viu que você suportou o dia mal, que você suportou as aflições, que você suportou as provações. E aí Deus vai te provar que verdadeiramente vale a pena estarmos nele. Quando a gente está em Cristo e Ele está em nós, nós passamos a ter mais confiança e nós passamos a depender mais de Deus. E depender de Deus não é você fazer pela força do seu braço, porque existem coisas que Deus vai mandar você fazer, mas existem coisas que só Cristo pode fazer por você. Então, tome essa decisão de estar nele e de suportar os processos. Porque da mesma forma que você está em Cristo, Cristo também vai estar em você. E não existe uma vida espiritual frutífera longe da presença. Não existe uma vida próspera longe da presença se você não estiver aqui, seguindo as ordens, seguindo a palavra, estando na videira verdadeira. A presença de Deus, ela gera frutos. Então, quando você está em Cristo, os teus frutos serão evidentes. E eles não nascem aleatoriamente. Os frutos nascem de uma permanência. Os frutos são gerados numa busca contínua. Não é só quando eu sinto que eu tenho que estar, mas é todos os dias uma decisão de permanecer. É aquela questão, né? Às vezes a gente chuta balde, busca balde, desiste, levanta. Não é quantas vezes você caiu, mas é quantas vezes você decidiu levantar. Não é quantas vezes você errou, mas é quantas vezes você foi lá e reconheceu o seu erro e você falou, Deus, eu preciso de Ti. A Bíblia vai falar de Pedro que ele afunda, né, pelos seus medos, mas o que faz Pedro ser diferente e essa história ser contada na Bíblia? É que ele pede por socorro. Ele entende que ele estava na videira verdadeira e que Cristo era aquele que poderia levantá-lo. Quando você está em Cristo, você entende que tudo que você faz e tudo que você é não é sobre quem é você, mas sobre quem Cristo é em você. E a Bíblia diz que Jesus levanta ele. E Pedro vive ali algo sobrenatural. Ele vive o extraordinário, ele prova do sobrenatural, do surreal de Deus. Você quer provar do surreal de Deus? Então viva permanente em Cristo. Não saia, não se desvie, não desanime. E se você estiver desanimado, continue crendo que Cristo é contigo. Continue confiando. Talvez os teus galhos por algum momento pareceram que iam secar, parecia que em alguns momentos você não ia conseguir gerar, mas Cristo hoje ele está te dizendo, continua, levante a sua cabeça, olhe para o alvo. Continue olhando para Cristo. Eu quero hoje te dizer, nesse exato momento, você não é o seu erro. Você não é as vezes que você falhou. Mas sim, você pode ressignificar tudo que você errou, todas as vezes que você falhou, quando você se levanta. Quando você ergue a cabeça e você diz, eu errei, eu falhei, eu caí, eu fraquejei, eu desanimei, mas eu permaneci. E isso é mais lindo. O lindo não é só quando você tem grandes vitórias, quando você tem grande sucesso. O lindo é quando você
permanece. Esse é o verdadeiro sucesso. O verdadeiro sucesso não é só quando você chega e levanta ali o seu troféu de vitória. O verdadeiro sucesso é você ter suportado os processos. É você não ter desistido. E mesmo quando você pensou em desistir, você continuou. Mesmo quando as lágrimas desciam, você continuou. Mesmo quando os ventos e os vendavais chegaram, você continuou. Mesmo naquele dia de luto, você continuou. Mesmo naquele dia que você não queria pregar, você foi lá e pregou. Você foi lá e abraçou. Você permaneceu. E permanecer existe e exige de nós, muitas das vezes, silêncio. Você vai suportar ali algumas coisas em silêncio. Às vezes você vai ter que só ouvir a voz de Deus. Nem todos os dias nós somos fortes, nem todos os dias a gente tá ali, uau, eu quero Cristo, eu quero. Tem dia que você tá fraco, tem dia que você tá cansado, mas são nesses dias que a videira te sustenta. É nesse dia que a videira te faz permanecer. É nesse dia que Deus ele vai ali te renova, te traz algo novo. Há dias de fogo, há dias de guerras, há dias que a gente tá, eu quero Deus. E tem dias que a gente tá, Deus, me ajude para não desistir. Mas o segredo é permaneça. Mesmo nos dias bons e mesmo nos dias maus. Missionária, é fácil falar. É fácil falar. Eu já tive muitos processos de dor, de alegria, de tristeza, de êxitos na minha vida, mas o que me faz mais ainda hoje declarar que Cristo é quantas das vezes Ele me segurou quando eu não tinha força. Quantas das vezes Ele me levantou mesmo quando eu não merecia. E isso é a graça de Deus, te mostrando que quando você está nele, os frutos dele serão gerados em você. A quarta coisa é a presença de Deus. Quando você permanece, ela te poda, ela te transforma, ela trata com você. Para que você gere frutos, você precisa ser podado. E isso vai falar aqui, em João capítulo 15, que a videira verdadeira está ali e o agricultor vem e começa a podar. E quando você permanece, o processo de Deus, ele começa a te podar. Ele começa a tirar algumas coisas, ele começa a mudar algumas coisas de lugar. E você fica, meu Deus, depois que eu decidi suportar este processo, eu comecei a passar por coisas que eu não passava antes. E exatamente, o processo de Deus na nossa vida vai gerar permanência, vai gerar constância, vai gerar intimidade e muito mais. Vai gerar um grande avivamento. A transformação que Cristo quer fazer na nossa vida, ela é de dentro para fora. E Deus sabe quais são os excessos que precisam ser tirados. Ele sabe o que está ali te pesando no caminho. Ele sabe o que está ali te atrapalhando. Ele sabe o que está ali te sugando. Ele sabe. Então não relute com Deus coisas que Deus já viu, que você não viu. Conversas que o Senhor viu, que você não ouviu. Coisas que Deus sabe e já viu o teu futuro, que você não sabe, você não viu. Confia nele. Ele sabe do porquê está te podando. Ele sabe do porquê ele está te sacudindo. E você está dizendo, está sendo tão difícil permanecer. Suporte. Permaneça. Tenha constância. E como me manter constante, missionária? Se eu sou falho, se eu sou pecador. Você só vai se manter constante quando você entender que você só é constante quando você está nele. É por ele. É nele. Para ele são todas as coisas. Quando a gente está com ele, a nossa vida é renovada. Tem dia que a gente levanta não querendo levantar da cama. Tem dia que a gente acorda, muitas vezes tem pessoas que dizem, por que eu acordei? Por que eu levantei? Tem gente que pede para morrer todos os dias. Mas deixa eu te dizer uma palavra de Deus aqui. Se Deus te fez acordar, é porque mais um dia Ele está te dando mais uma chance de permanecer. Mesmo doendo, mesmo sangrando, mesmo chorando. Continue olhando para Ele. Ele é o teu sustento, de dia e de noite. Ele é a tua força nos dias bons e nos dias maus. Ele é a videira. Você é apenas o ramo que precisa dele para existir, para suportar, para caminhar e para mais ainda ter uma vida em abundância. Então, creia, permaneça. Você vai ver Deus fazer algo extraordinário na tua vida e eu profetizo
que através da sua permanência você irá provar de frutos extraordinários que Deus vai gerar na sua vida e através da sua vida, por causa da sua permanência. Feche seus olhos comigo, eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, eu apresento a minha vida e a vida de todos aqueles que estão assistindo agora, Pai. Eu sei, Senhor, que permanecer vai esperar de nós, às vezes, Senhor Deus, a nossa entrega total. Permanecer, Senhor, mesmo quando tudo está desandando, mesmo quando o dia mal bate na porta, não é para todos, Senhor. Porque tem pessoas que não suportam e não conseguem permanecer. Tem pessoas que não conseguem mais, Senhor Deus, se levantar da cama, mas eu declaro que hoje todos os pensamentos de desistência estão caindo por terra. Levanta o teu filho, levanta a tua filha, levanta os teus pequenos, Senhor. Faça com que eles olhem para ti e entendam que nós só somos algo, nós só conseguimos se levantar porque o Senhor está conosco. Não existe o ramo sem a videira, não existe, mas a videira ela continua sendo videira, mesmo sem os ramos. Mas os ramos não são ramos sem a videira. Tu continua sendo Deus. Mas nós não somos nada sem a tua presença. Então nós somos carentes, nós precisamos de ti. E eu declaro, Senhor, que tudo aquilo que queria paralisar o teu filho, que queria paralisar a tua filha, hoje está caindo por terra. Levanta eles, ó Pai, dê ousadia, poder e autoridade, e que eles possam ser poddados, que eles possam suportar este processo de se tratar, e que eles não venham desistir, Senhor, quando as tuas mãos estiverem tratando, podando o seu coração, mas que eles venham suportar e permanecer, e assim eles viverão um grande avivamento e provarão, Senhor Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a vida deles. É isso que eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você assistiu até aqui, curta, comente, compartilhe. Você já sabe como fazer, envia para alguém. No mínimo 10 pessoas hoje para ser alcançado. Tem alguém que hoje pensou em desistir e através dessa palavra ele vai permanecer, ele não vai desistir, não vai abandonar o ministério, não vai largar a chamada, vai continuar olhando para Cristo. Porque agora ele entendeu que somente nele nós somos capazes de vencer qualquer coisa. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Então, até logo!